Características de um maná aplicados à palavra de Deus. Números 21, 5, a última parte diz: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, tão insignificante. E nós vimos na primeira reflexão duas características deste maná aplicados à palavra de Deus. Primeiramente, que ele é pão do céu, e segundo, que ele era semelhante ao coentro. E hoje nós vamos ver a terceira característica deste maná aplicado à palavra de Deus, que está em Êxodo 16. Êxodo 16, versículo 8. Toda a mocidade vai ler esse texto em alto e bom som, pausadamente, respeitando a pontuação. Traduções podem ser diferentes, mas não tem problema não. 16, versículo. Toda a mocidade leia, procure aí. Acharam? 1, 2, 3. Não, só tem 3 lentes. Toda a mocidade. Todos estão com Bíblia aí? Ou algum não tem Bíblia? Não tem problema com tração diferente. Pode ler. Não esquenta a cabeça com isso não. Viu? Mas podem ler. Vá, todos lendo. 16, 8, 1, 2, 3. Esse texto sagrado aqui, ele pontua a expressão. Eu vou ler uma parte desse texto, mas vou frisar, certo? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer. A expressão a ser grifada é esta: e pela manhã pão a fartar. Pão a fartar. Pão a fartar. Pão em abundância. Então veja, irmãos, que a terceira característica do maná aplicado à palavra de Deus é que é um pão em abundância, um pão para fartar. É como em uma mesa. Você vai para um lugar, uma festa, né? Vai para uma festa. Quando chega naquela festa, o que você olha uma mesa farta. Tem de tudo e mais um pouco naquela mesa. Você não pode comer tudo de uma vez só, né? Dá cá tristeza. Só se botar numa gamela, aí vai tudo de uma vez só e ninguém come nada. Mas se você vê aquela mesa farta, com abundância de comida, o que você faz? Você vai colocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai botando um pouquinho, bota um pouquinho. De repente o seu prato, ele está cheio, variado, de várias coisas ou comidas que tinha naquela mesa. Então fala de abundância, fartar fala de abundância. E o maná aplicado à palavra de Deus tem esse mesmo papel, irmão. A palavra de Deus, ela é farta, ou seja, ela é abundante. Só para termos uma ideia, são 66 livros de Gênesis a Apocalipse. 66 livros. Veja que abundância de alimento Deus tem para a nossa vida nesses 66 livros. Não é pecado, mas eu não sei de cor. As crianças é que sabem mais, porque tem um hino que fala Gênesis, né? Mas eu não sei de cor, não é pecado não. Mas eu vou citar. Veja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas,
Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só no Antigo Testamento, 39 livros, 39 comidas, vamos assim dizer, 39 pães, né? Vamos dizer, na forma correta da pronúncia, 39 pães no Antigo Testamento, cada um, irmão, abordando história, abordando profecia, e cada um com a essência de Deus nele escrito. Quando vamos para o Novo Testamento, vamos encontrar 27 pães, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2, 3 João, Judas e Apocalipse. Veja a riqueza de fartura que tem o livro de Deus para nós, irmãos. É muita fartura, é muita abundância para a nossa alma, para o nosso espírito humano. Então o maná foi dado ao povo de Deus no deserto para que eles pudessem se alimentar. Fartura, Deus não mandou pouco não, Deus mandou de fartura este maná, este pão para o seu povo ali quando estava no deserto. E nós, irmãos, nós temos hoje este pão de Deus, agora aqui, ó, impresso, onde nós podemos nos alimentar deste pão. Ontem à noite eu estava falando com o irmão mandou uma mensagem para mim, e ele falando, eu disse: eita rapaz, estás comendo uma hora dessa? Aí ele disse: não, eu estou lendo a palavra de Deus. Pronto, mas está comendo, porque deu um tom, um sentido que tu estava comendo algo aqui para encher o bucho. Ele disse: não, é lendo a palavra de Deus, já li aqui, não sei o que e tal. Eu disse: não, mas está alimentando, então você está comendo. Então nós temos, irmãos, esse livro de Deus farto, abundante, de assuntos variados para a nossa vida. Este livro de Deus, irmão, que é farto de assuntos. Este livro de Deus é farto de assuntos. Eu não notifiquei aqui exemplos de assuntos, de pães que este livro pode nos dar. Eu coloquei aqui algo que está diferenciado. Mas olha só, a gente pensa que o livro de Deus, irmãos, é só para o Espírito, né? Não, a Bíblia Sagrada, ela atinge só o Espírito, não. Este livro de Deus, este pão de Deus, ele atinge todas as esferas da nossa vida humana. Aqui tem pão na área da sexologia, para quem é casado. Aqui tem este pão para os casados. Este pão divino, ele tem alimento para os jovens, para não se prostituírem, para terem uma vida digna como jovem cristão. Este livro de Deus, irmãos, ele tem pão no que diz respeito à esfera nossa como cidadãos da terra. Este livro aqui é rico, irmãos, até em questão de lei, tem pão aqui para nós. Mas eu quero pontuar aqui alguns exemplos deste pão farto em alguns livros sagrados. Isto já estava notificado, mas já veio esse toque extra de Deus agora neste momento, que depois eu vou dar uma complementada melhor e mostrar alguns exemplos de pães que venham a atingir a nossa esfera no sentido variado. Mas olha só, o que eu coloquei aqui, ó. Exemplo de pão farto no livro de Deus. E a gente vai para Êxodo. Quando a gente lê o livro de Êxodo, irmão, esse livro de Êxodo, ele é um livro, vamos chamar assim pão, né? É um pão de Deus farto. Farto em quê? Eu coloquei aqui, ó, material farto do tabernáculo. Irmão, se a gente fosse estudar sobre o tabernáculo, hoje o tempo não daria.
O tabernáculo é um assunto rico. Teve lição nossa da escola bíblica que foi pontuada sobre o tabernáculo, 3 meses, estudando sobre o tabernáculo. Mas quem é assíduo à escola bíblica, é aluno, viu que os 3 meses que foi abordado sobre o tabernáculo foi pouco. Eu já falei uma outra vez aqui, que a igreja aqui na escola bíblica é contemplada, porque os professores têm mais de 1 hora para ensinar. O menos contemplado sou eu, porque o meu tempo é curto na doutrina. Mas na escola bíblica aqui, irmão, aproximadamente vamos botar 7h20, ou no mais tardar 7h30, que é difícil, mas vamos botar. Vai de 7h30 até 9 horas. O ensino da palavra de Deus. 1h30 de ensino da palavra de Deus. Eu tenho 50 minutos, então é pouco, mas vocês estão com mais tempo do que eu. Então veja só, mas não é bom? É bom demais. Se o professor se esmerar, estudar, dedicar 1h30 para ele ainda vai achar pouco, mediante o estudo que ele pegou da palavra de Deus, pesquisa e tal. 1h30 para ele ainda é pouco. É só o professor secular olhar para si. Você que é professor secular, que quando chega no seu dia de aula, você vê que são 50 minutos, eu acredito, a aula hoje em dia, da escola secular, vai ver 50, 40 minutos, irmãos. O professor secular ainda acha pouco. Ele estudou, preparou a aula, planejou a aula, mas 40 ou 50 minutos para um professor secular, ele ainda acha pouco. Mesmo ele utilizando corretamente a metodologia de ensino. Pegando uma coisinha aqui, um método aqui, pega outro método acolá, 2 ou 3 métodos no ensino, naquele horário que ele está a ensinar, ele ainda acha pouco. Agora olhe para a igreja, escola bíblica, 1h30 para um professor da aula. Olhe para um culto de doutrina, 50 minutos aproximadamente. Vagamente perdido nesse mundo, e meu Deus, é que eu tenho 1 hora de ensino. Mas a maioria, 50 minutos, é o tempo que eu tenho para ensinar. E quando a gente vai estudar sobre o tabernáculo, irmão, olhe, 3 meses são pouco. Porque o tabernáculo ele é riquíssimo em assuntos para ser explanado, para ser estudado, sem correria, sem pressa nenhuma. Se Deus iluminar o quengo de quem vai ensinar na doutrina, ele pode passar 1 ano. Olha, está vindo a minha memória aqui, eu ministrei um assunto, dentre outros, eu ministrei sobre o cedro em Belém. Até quando a menina falou aqui, eu me lembrei, quando ela estava falando. E em Belém, se eu não estiver enganado, parece-me que eu passei sobre o cedro, que eram 2 cultos de doutrina, lá em Belém. Eu acho que eu passei uns 4 meses, ou foi 6 meses, estudando sobre o cedro em Belém. Já em Piaçabuçu, eu estudei sobre a acácia. Né? A acácia, eu lembro que eu falei para vocês aqui, eu estudei sobre a acácia em Belém, até que uma irmã disse que não ia mais para o culto de doutrina, porque eu só falava sobre essa mulher acácia. O pastor só quer saber de falar dessa mulher acácia. E alguém disse, não, é sobre a árvore, irmão. Então veja como a irmã estava prestando atenção no ensino, né, pelo amor de Deus. E sobre a acácia, lá em Belém, eu acho que eu passei, acho que foi uns 4 meses, não me lembro bem, ou foi 6 meses por aí afora, porque houve momentos que eu não gravei a mensagem e botei no meu canal do YouTube. Mas veja só, irmão, só sobre essas 2 árvores, Deus iluminando o quengo de quem vai ministrar, iluminando, orientando. Veja o tempo que a gente passa. E sempre vai ter alguma coisa para a gente abordar de novo naquilo ali que Deus está a nos ofertar. E o tabernáculo não é diferente, repito. Muito rico, muito rico, muito rico, se fôssemos para nós estudar sobre o tabernáculo. E o que é que tinha no tabernáculo? Eu só coloquei aqui notificado as peças, porque minha mente pode falhar. Então no tabernáculo nós tínhamos essas peças, elementos. Nós tínhamos a pia de bronze representando a palavra de Deus. O sacerdote, ele se chegava lá, tinha água naquela pia, e quando ele olhava para aquela pia,
havia um reflexo, não era um reflexo tão nítido como se é nos espelhos de hoje, mas havia mostrar mais ou menos o rosto do sacerdote. E ali tinha a água, e ali estava simbolizando a palavra de Deus, que lava o ser humano. Havia outro elemento ali, só estou dando uma pincelada, não vou abordar nada esmiuçado, não. Havia também o altar do holocausto, que todos nós sabemos que o altar do holocausto estava representando a cruz de Cristo. E todo mundo sabe da tipologia, o que abordava ali. Havia também duas partes, propriamente dito, do tabernáculo, que era o lugar santo, ou santo lugar, e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, como também é chamado. E no lugar santo havia 3 elementos. Havia o candelabro de ouro, havia a mesa dos pães da proposição, e havia o altar do incenso, candelabro de ouro, irmão, né? 7 hastes, colocava azeite, o sacerdote metia fogo e ficava aceso aquele candelabro ali. Aquele candelabro representando Cristo, o óleo representando o Espírito Santo, e vai tantas aplicações dentro da palavra de Deus que não é o nosso interesse aqui. Eu só estou mostrando aqui a questão de que a Bíblia é pão farto para nós, se a gente quiser assim, se debruçar para ler e estudar. A mesa dos pães da proposição, consistindo de 12 pães representando o povo de Israel, ou as 12 tribos de Israel. O altar, e esses pães que estavam ali na mesa da proposição, só quem podia comer era o sacerdote. O altar do incenso, representando a oração, o incenso, as orações dos santos. No Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, ficava a Arca da Aliança. Ó, irmão, a Arca da Aliança. Se for para a gente estudar sobre a Arca da Aliança, eu tenho que eu me lembro, pelo menos um livro abordando sobre a Arca da Aliança. Eu já tentei preparar um material para estudar com a igreja sobre a Arca da Aliança, mas eu não senti até hoje a porta aberta para mim. É porque, não sei, Deus é que sabe. Mas eu já tentei preparar um material sobre a Arca da Aliança, tenho algo notificado de pesquisa própria na Bíblia Sagrada minha, mas eu tenho um livro sobre a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus para o povo. E olha, irmãos, a Arca da Aliança, ela é riquíssima, tem vários nomes, é lógico. O tabernáculo também em si tem vários nomes que pode se fazer aplicações e tal. Mas veja só, a Arca da Aliança, ela é tão rica para a gente ministrar, que se Deus, digo mais uma vez, iluminar o quem de quem vai ministrar, ele passa um bom tempo estudando só sobre a Arca da Aliança. Então a Bíblia, irmãos, ela é rica em assuntos, é farta em assuntos. A Bíblia não dá para a gente ler que não tem o que a gente estudar. Tem, é porque às vezes a preguiça bate na porta e a gente não quer se desbruçar para estudar a palavra de Deus, para ler, para pesquisar, para ser primeiramente edificado e posteriormente edificar outros, quando a gente começar a falar a palavra de Deus. Então em Êxodo a gente vê um pão farto sobre o tabernáculo. Em Êxodo também a gente vê um pão farto, irmãos, sobre a viagem de Israel no deserto. Olha, irmãos, se a gente estudar, eu lembro do pastor Neco de saudosa memória, ele estudou sobre a viagem, a saída do povo de Deus do Egito até chegar na Canaã terrestre. Irmãos, olha, demorou, viu? Demorou. Cada terça-feira o pastor Neco toma uma pincelada, alguma coisa. E ele foi falando. Eu não tenho muita segurança, mas foi na casa de seus 2 a 3 anos, para o pastor Neco sair do Egito com o povo no estudo, da palavra, até chegar na Canaã terrestre. Foi seus 2 anos aproximadamente por aí. Foi terça-feira de doutrina com força que o pastor deu um ensino para nós. E cada vez que o pastor Neco ia lá ministrar alguma coisa, a gente ficava pensando, o que é que ele vai tirar daí, pelo amor de Deus? O que é que ele vai tirar? E quando a gente começava a ouvir ele devagarinho ali no Passo do Gado, irmão, eram pepitas de ouro que saía para a nossa vida. Então,
vejamos que a Bíblia ela é farta em material. Êxodo, pelo menos, é farto. Se for olhar a questão, a viagem do povo, e se for olhar, irmão, a questão dos desertos, olha os desertos que Israel passou na sua caminhada, só para a gente ter ideia. O deserto de Sinai, tem algo a aprender? Tem. É só a gente pesquisar que vai ter algo. Tem pão ali para nós. No deserto de Sim, no deserto de Parã, no deserto de Cádiz, no deserto de Quedemote e no deserto de Sur. Então, cada deserto desse com um nomezinho, Israel passou um momento e tem lições para a nossa vida. Então, a Bíblia, a palavra de Deus é pão farto, irmão. É só a gente se debruçar. É só a gente parar um pouco. Hoje eu vou dar uma estudada aqui e vou tentar ver o que Deus pode transmitir para a minha vida, da sua palavra, para que eu possa crescer no conhecimento da mesma e ser edificado. Quando a gente, irmão, se debruça no livro de Deus, a gente tem o que aprender, a gente alimenta a nossa alma. Agora, se em vez de a gente parar um pouco para ler a palavra de Deus, a gente prefere outras coisas, então não tem como a gente crescer. Não tem como a gente crescer. De forma alguma. Eu lembro que eu disse semana passada que nós vivemos temos uma geração analfabeta de Bíblia. Um povo que não quer saber de Bíblia de jeito nenhum. Eu compartilhei, não lembro se eu botei no meu status do WhatsApp ou foi do Instagram. Eu compartilhei uma publicação de alguém, 2024, mostrando o culto de doutrina, 2024 mostrando outras situações. E ali, as outras situações estavam mais cheias do que o culto de doutrina, o culto de ensino, que é o culto da gente aprender a palavra de Deus um pouco mais. E teve uma outra situação, que lembro-me agora, não lembro também se eu compartilhei, mas de alguém dizendo, alguém pronunciando a seguinte sentença, mais ou menos: quando se é para ir para um show, até mesmo pago, aquele ambiente fica topado, cheio de gente. Mas quando é para ir para um evento que envolve ensino, muita gente não quer saber de ir. Então mostra que aquele povo não está tendo fome verdadeira pela palavra de Deus. A fome não é verdadeira, porque quem tem fome, irmão, anda no culto da palavra. Quem tem fome, vem para a extensão do culto de doutrina, que é a escola bíblica. No culto de doutrina, irmão, dificilmente ou raramente, o ministrante pode fazer pergunta e o aluno responder. Mas na escola bíblica é diferente. O aluno tem esse privilégio, permita-me assim dizer, de fazer pergunta: professor, professora, eu não entendi isso aqui, como é que é e tal. Ou o professor pode usar o método de perguntas e ali os alunos responderem corretamente ou não, mas eles vão responder. E se tiver errada a resposta, todo mundo ali está para aprender. E se todos responderam corretamente, glória a Jesus de Nazaré, maravilha do céu. Então veja que a escola bíblica é uma extensão da doutrina, que você tem um privilégio a mais de perguntar ao professor. É por isso, irmão, que pesa nos ombros do professor a responsabilidade do professor estudar a lição, para quando for na sua vez de ensinar a lição, ele ficar bem seguro, ela ficar bem seguro e explanar a palavra de Deus. E mesmo que seja feita uma pergunta para o professor, e ele não souber, ou ela não souber, não é vergonhoso, porque nós não sabemos tudo. Nós estamos a cada dia aprendendo. Vocês se lembram do que foi pregado domingo? E eu cheguei a frisar da questão do padeiro, do copeiro, que a menina falou, e eu nunca me detive para isso. E depois daquilo ali eu saí conversando com mais um companheiro, com mais alguém, e o pessoal ficou dizendo: rapaz, mas não é que é verdade? A gente nunca se deteve a pensar nisso aí, porque se o copeiro se lembrasse de José, a vaga que tinha era para ele ser padeiro, e ele ia para a padaria e depois talvez é que se concretizasse. Mas Deus fez o homem esquecer, Deus fez o copeiro esquecer,
porque a bênção só viria 2 anos após. Irmãos, eu digo e redigo, Deus está no controle de tudo. Às vezes nós queremos agora, mas Deus sabe o tempo de nós alcançarmos a bênção que Ele tem projetado para a nossa vida. E o tempo que fica para alcançar a bênção é tempo de aprendizado, é tempo de crescimento, é tempo de desenvolvimento. Os 2 anos que José ficou ainda no cárcere foi de aprendizado, foi de crescimento. E quando o tempo de Deus chegou, aí a bênção veio na vida de José. Então Deus está no controle de tudo. A Bíblia, ela é pão farto para a nossa vida. Salmos, irmãos, Salmos, meu Deus do céu. Salmos é outro livro que tem pão farto para a nossa alma. Se a gente, irmão, na congregação, quando é o meu dia de ensino, na sexta-feira, que é alternado entre eu e o presbítero Clodoaldo, quando eu vou, nós estamos dando algumas pinceladas sobre o louvor. Por que devemos louvar, ou razões de louvarmos a Deus. E a gente estamos dando uma pincelada em alguma coisa aqui, outra acolá. Não é um assunto longo, de forma alguma, mas é um assunto que dá para passar alguns dias estudando lá com os irmãos, ou refletindo com a congregação. Então, Salmos é um material farto de pão de Deus para a nossa alma. Se a gente for estudar sobre o louvor, eu coloquei aqui já uma referência em Salmo. Sobre o louvor, irmão, meu Deus do céu, quantos versos nós temos em Salmo que abordam o louvor? Apesar de que Salmo, todo mundo já sabe que é um saltério. Vamos dizer assim, é a harpa, né? A harpa de louvor dos israelitas. Então, só no Salmo 100, verso 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, veja só, Salmos é pão farto na área do louvor, irmão. Se a gente parar um pouquinho para estudar sobre o louvor em Salmos, meu Jesus Cristo de Nazaré, haja culto de doutrina para se estudar sobre o louvor. Em Salmos ainda, que é um material farto sobre pão variado para a nossa vida, tem sobre o louvor, a gente vai para o Salmo 119, é um salmo didático, o Salmo 119. Mas o Salmo 119, irmão, trata sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. Está aqui o Salmo 119, composto aqui de 176 versos. Eu tenho um material preparado neste salmo aqui. Até um artigo também eu tenho nesse Salmo 119. Então o Salmo 119, irmão, é um pão farto sobre o livro de Deus, sobre a palavra de Deus. Ora, quer pegar alguma coisa sobre a palavra de Deus? Então leia aqui, ó. Leia o Salmo 119. Veja o que é que ele pontua sobre a lei de Deus, característica, tantas coisas aqui da palavra de Deus. E só no Salmo 119 você vai ficar enriquecido sobre o que ele aponta acerca do livro de Deus. Salmo 84, irmãos. Vamos ver aqui Salmo 84. Um pão que tem nesse salmo farto para nós aqui, ó. Salmo 84. Meu Jesus, ó, irmão. Se eu fosse parar aqui para a gente pincelar aqui o Salmo 84, se Deus desse inspiração, a gente não ia para os outros negócios, nos outros assuntos que tem no livro de Deus de fartura para nós. Mas o Salmo 84, irmão, é um salmo rico, um salmo maravilhoso, que fala até sobre a importância de estarmos na casa de Deus. Olha o verso 3, até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si e para a sua família, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha o verso 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria permanecer na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade.
E se eu não estiver enganado, eu já refleti com vocês sobre a casa de Deus no livro de Salmos. Se eu não estiver enganado, eu passei uns dias aqui refletindo com vocês sobre a casa de Deus dentro do livro de Salmos. Se eu não estiver enganado, a gente viu isso aí. Então veja, irmão, que esse Salmo aqui, 84, só abordando esse verso 3 e o verso 4, fala da importância, do valor, da valia de estar na casa de Deus. E por que, irmãos, a gente rejeita vir à casa de Deus? Por que a gente rejeita? Porque tem crente, irmão, que em vez de estar na casa de Deus, prefere ir para outro lugar. Prefere ir para outro lugar. Eu lembro-me que eu já falei para vocês, que quando eu estava em Maceió, morando, eu e minha família, eu, Sheila e Shelly, não tinha Semaías ainda, e Shelly se formou no ABC, e a formatura dela foi num dia de domingo. E eu cheguei a falar com a diretora, acho que eu e Sheila chegamos a falar com a diretora evangélica, e foi pontuado o seguinte: por que não colocou no sábado? Colocar no domingo, um domingo, que é culto, onde nós vamos para a casa de Deus. Por que não colocou no sábado, que a escola bíblica lá é dominical, aos domingos? Então colocava no sábado, para que no domingo estivéssemos na casa de Deus. Ela pontuou algumas coisas por lá, eu tudo bem aceitei, né? Aceitei porque tinha que aceitar mesmo. Mas, irmãos, foi muito ruim para a gente. A gente é acostumado a estar na casa de Deus. Domingo culto, vamos estar na casa de Deus. Acabou, eu acho que foi umas 8h30, todo o trabalho do ABC, da formatura. E eu disse: Sheila, vamos para Bela Vista. Mas daqui, quem saísse do Jacintinho para Bela Vista, já tinha terminado o culto e os crentes estavam em casa. E a gente foi em casa, irmão. Mas ficou faltando alguma coisa. Aqui eu já quero dar uma deixa para os irmãos. Meus irmãos, lutem para não fazer aniversário no domingo. Fazer aniversário no domingo, no dia que tem culto. Use a sua razão, pelo amor de Deus. Faça no sábado. Fazer um aniversário no domingo de 5 horas da tarde. Atrapalha os irmãos que gostam de... Quem não gosta de culto? Não. Oxe, maravilha, melhor ainda. Eu não vou para o culto mesmo, mas vou para o culto. Então, tanto faz, tanto fez, eu estar no domingo. Mas para quem gosta de culto, é uma facada no coração. É uma facada. Aniversário às 5 horas. E tem gente que diz: eita, pastor, é marcado. Eu disse: eu vou fazer o quê? Não posso impedir. Vá-se embora. Marcou? Vá-se embora. Mas lute, irmão, para não fazer aniversário em dia de culto. Use a razão. Não, é dia de culto, eu vou atrapalhar. Pode fazer no sábado? Faça. Porque a maioria não vem não vem para a escola bíblica. Uma boa parte não vem. A maioria mesmo, né? Porque se a maioria viesse, era que nem o culto de domingo aqui, topado. Mas a maioria não vem. Então faça no sábado. É? Só não na ceia. Eu entendi sexta. Só não na ceia, pelo amor de Deus. Ainda bem que o prêmio está lembrando. Só não marque na ceia, irmão. Mas se eu não estiver enganado, se esse quenguinho não me engana, parece que ainda já teve Santa Ceia, que alguém fez evento no dia de Santa Ceia. Faça isso não, irmão. Não faça isso. É importante você estar aqui, irmão. Mais vale, diz o salmo aqui, ó, mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Olha, eu prefiro estar na porta, que antigamente não podia estar dentro, ficar no pátio. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Então não faça isso não, irmão. Não marque nada em dia de culto. Não marque nada. Eu e Sheila, quando é para fazer uma festinha para os nossos filhos, a gente marca um dia que não vai atrapalhar. Aqui não, né? Quando nós estávamos em Maceió, marcava que não atrapalhava. Os irmãos em Jacaré, a gente marcava, fez aniversário de Semaías, eu acho que de Sheila também, foi feito no dia de sábado, que não ia atrapalhar os trabalhos da igreja.
É uma questão de, é porque o senhor é pastor. Não, irmão. Porque quando eu não era pastor, eu já tinha essa mentalidade. Cheia do mesmo jeito. É uma questão da gente usar a nossa razão. Rapaz, olha isso aí, no dia de culto, no dia de Santa Ceia, marcar o quê? Um jantar, no dia de Santa Ceia, eu vou viajar no dia... Não faça isso não, isso é pecado. Só não vou dizer que é pecado mortal, mas é pecado, irmão, pelo amor de Deus. É uma falha, porque a palavra pecado quer dizer falha, é errar o alvo. E quando você faz isso, você está errando o alvo, você está pecando. Então não faça isso, pelo amor de Deus. Coloque as coisas de Deus em primeiro plano na sua vida. Então veja, irmão, que a Bíblia, o pão de Deus é farto. E quando vai de livro em livro o que é pão, aí vem as suas variedades de assunto e tal. E aqui a gente vai para o Salmo 86. Salmo 86. Veja o que é que esse salmo aborda. Esse salmo 86, irmão, ele aborda sobre a oração. Olha o verso 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. E este salmo aqui pontua sobre a oração. Então o livro de Deus é pão, irmão, farto. Tem assunto variado para a gente. Salmo, meu Deus do céu, repito, tem muita fartura de assunto para a gente. Vamos agora para outro livro, Provérbios. Os irmãos vejam que eu não estou me detendo, estou somente pontuando para a gente ver a fartura que tem o livro de Deus, o pão de Deus para a nossa vida, em assuntos variados. Olha, irmãos, eu estava desde Maceió, nunca concluí, estou lembrando agora. Eu nunca concluí, perdi, infelizmente perdi. Eu estava preparando um material no livro de Provérbios. O material até então que eu estava vendo ia ser um material bom. Botei no computador digitando, deu um prego no HD lá, perdi todo o material. Eu, na minha besteira, eu não imprimi. Se eu tivesse imprimido, eu tinha lucrado. Só fiquei com uma particulazinha, baseado justamente no livro de Provérbios. É um negócio que eu estava fazendo, que eu acredito que ia dar certo. Mas se Deus tiver interesse em me iluminar de novo, eu vou prosseguir e ver se consigo isso aí. Como se fosse uma enciclopédia, em umas situações aí. Então, olha só, Provérbios, por que eu estou dizendo isso? Porque Provérbios também é um material farto para a nossa vida. E eu só falei isso porque eu me lembrei agora vendo isto aqui. Então, olha só, irmão, olha o pão que tem lá. Esse pão aqui, pelo amor de Deus, eu não gosto. Esse pão aqui eu detesto, mas é um pão que tem gente que não detesta. Tem gente que gosta deste pão aqui, mas é um pão que a gente vai aprender. A gente ingere como aprendizado, não para praticar. Quem gosta de praticar este pão aqui quando ingere, aí a conversa é outra. Mas eu particularmente, eu detesto ele. Provérbios 26, abra a Bíblia aí, Provérbios 26, vamos ver alguns pães que tem aqui de assuntos, né, em Provérbios 26. A gente vai só pontuar também, e depois a gente vai para o Novo Testamento e ver, pelo menos em um livro do Novo Testamento, é um pão que temos também, dentre outros, é lógico. Provérbios 26, verso 28, irmãos, diz assim: a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Boca lisonjeira. O que é lisonjeira, irmão? Adulação. Gente que gosta de ser adulada, bajulada. Todo mundo sabe o que é bajulação. Tem até um gesto que se faz com a mão, balançando a mão, né, em forma de conchinha. Aí já sabe, né? Então, tem gente que gosta de ser adulada, de ser bajulada, através de palavras. Isso aí, irmão, eu detesto. Eu não gosto de fazer, quanto mais de receber. Mas olha, e que quando a gente vai olhar sobre esse pão chamado boca lisonjeira, ou adulação, ou bajulação, em Provérbio, irmão, a gente vai achar muita coisa. Eu não estou dizendo com isso
que você não pode elogiar ninguém. Você pode, desde que o elogio seja verdadeiro. O elogio não seja da boca para fora. O elogio proceda das suas entranhas. Seja um elogio sincero. Você pode elogiar qualquer pessoa sinceramente, porque a Bíblia fala em elogio. Tem assunto aqui em Provérbios, o pão chamado elogio. Então a gente pode elogiar. Mas, irmãos, todos nós aqui, salvo quem é bebezinho ou ainda não tem muito senso dessa questão, mas quem já tem certa experiência, percebe quando há uma adulação, uma bajulação, quando a boca lisonjeira começa a pronunciar. Então, é isso que nós temos que rejeitar. Temos que rejeitar qualquer palavra que venha de adulação, de bajulação, irmão. Agora, você elogiar verdadeiramente uma pessoa, você pode fazer isso. Pode, elogie sinceramente. Agora, não bajule ninguém. Não bajule. Abomine, irmão, qualquer bajulação. Não bajule político. Não bajule seu professor secular ou professora. Não bajule seu professor da escola bíblica. Não bajule seu pastor. Não bajule presbítero. Não bajule diácono. Agora, seja sincero nas suas ações. Seja sincero nas suas ações. Se você for sincero nas suas ações, é o que vale. Isto é o que vale, irmãos. E isso a gente deve fazer com sinceridade, seja lá com quem for. Então vamos lá adiante, vamos ver um outro pão que tem aqui em Provérbios. Provérbios é um pão farto, então tem vários pãezinhos aqui. Vamos Provérbios 16, 28. Vê um pãozinho que tem aqui também, que se a gente pegar aqui só em Provérbios e estudar sobre esse pãozinho que está nesse verso 28 do capítulo 16, a gente vai ver como é farto. 16, 28. Diz assim, 16, 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Olha, irmão, só nesse verso aqui, nós temos o homem perverso. Já é um pão, que a gente se alimenta só para ficar precavido, não para ser perverso. Então, o homem perverso levanta a contenda no meio do povo. Quando você vê gente levantando contenda, é porque é perverso. A perversidade está no coração daquela pessoa. Mas aqui é um pão. Vem o restante do verso. O difamador separa os maiores amigos. Aí tem aqui, ó, o difamador é outro pão que gosta de difamar. Então, é um pão que a gente se alimenta, irmão, só para ficar precavido, viu? Não é que a gente, eita, agora eu vou ser um difamador. Não, de jeito nenhum. A gente come para ficar precavido e antenado contra os difamadores aí afora. Mas tem outro pãozinho aqui, que está no plural, amigos. Amigos. Há quem diga, irmão, há quem diga que não existe amizade. Não, olha, eu não tenho um amigo, meu amigo é Jesus. Então é porque você nunca encontrou amigos de verdade. E a pessoa, uma pessoa de 70 anos, permita-me assim dizer, 70, 80 anos, dizer, eu não tenho amigo, 80 anos de existência na face da terra e nunca criou laços de amizade verdadeiro. Só camaradagem, não, só colega, aqui é meu colega, mas nunca fez uma amizade verdadeira, nunca criou uma amizade verdadeira, irmãos. O pão chamado amigo existe. O difamador separa os maiores amigos. Então, se a Bíblia fala que separa amigos, é porque existe amizade verdadeira. A amizade verdadeira agora é aquela questão. A gente é que tem que cultivar. Vamos cultivar a amizade verdadeira, irmãos. Por onde eu passo, irmão, por onde eu passo, em todo campo, por onde eu passo, eu digo, faça amizade verdadeira com seu pastor.
Faça amizade verdadeira. Todo crente, irmão, permita pegar de lá para cá, mas todo crente deveria fazer uma amizade verdadeira com o pastor. E agora daqui para lá. E todo pastor também deveria fazer amizade verdadeira com os crentes. Agora, irmão, não sejamos hipócritas. Existem amigos verdadeiros e existem amigos falsos. Judinha era um amigo falso. Judinha era um amigo falso. Mas Jesus chamou aquele traste de amigo. Amigo, com um beijo traz o filho do homem, mas era um amigo falso, mas beijou Jesus. Um amigo daquele, infelizmente, eu tenho que ter, porque Jesus teve e você também tem que ter. Que ninguém aqui é melhor do que Jesus. Jesus teve um Judinha na vida que o beijou, então todos nós também temos Judas, irmão. Amigos que não são verdadeiros, amigos interesseiros, amigos falsos. Todos nós temos. Agora, irmão, um conselho que vale para mim, um conselho que vale para você. Quando a gente descobrir, fulano não é um amigo verdadeiro, fulana não é uma amiga verdadeira, não fique intrigado. Corta aqui. Cortou, pronto. Estamos intrigados. Já não falamos mais, estamos intrigados. Corta aqui, vai, corta. Cortou, pronto. Foi cortado o laço de amizade. Não. Descobriu, não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde nada de ruim no seu coração. Perdoe o amigo ou amiga que não foi verdadeiro ou verdadeira com você e pronto. E mantenha o seu ritmo. Mantenha o seu ritmo. Mantenha o seu, vá-se embora. Eu fico com a Bíblia, deixes, afasta-te. Deixes, afasta, pronto. Agora, quando você descobrir que a pessoa se arrependeu, é um amigo ou uma amiga meio verdadeira, porque aprendeu com a distância, com a separação, de uma verdadeira amizade que você tinha, aí você vai devagarinho, como diz o mineiro, comendo pelas beiradas. Você vai refazendo a amizade devagarinho, porque você começa a perceber que aquela pessoa está arrependida e está agora com amizade verdadeira. Olha, irmão, esse negócio de amizade verdadeira, corta aqui, acontecia no meu tempo, não sei hoje que os tempos se evoluem, mas no meu tempo, acontecia muito no meio da mocidade. Quando havia meninas paquerando um rapaz, e quando descobria, corta aqui, sua falsa, de olho no meu paquera, corta aqui. Corta, quero mais pau. Oxi, meu Deus do céu. Corta, você estava de butuca, você estava olhando para ele, e o inverso é verdade também, os rapazes também são meio invocados, né? Você estava de olho, eu vi você olhando para ele, um rabo de olho, eu vi, olha, corta aqui, corte, que eu não quero mais na amizade com você, sua falsa. Olha, ixi, acontece, não sei hoje, né? Repito, porque hoje o tempo se evoluiu, eu não sei se tem essa presepada, mas eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda tem, que ser humano é ser humano, tem problema não. Mas olha, irmão, cortar a amizade só em último grau, Só em último grau, quando você vê realmente que não tem jeito, tá difícil, isso aí, pronto. Aí você não tem mais aquela amizade, mas dê a paz do Senhor, dê um bom dia, uma boa tarde, boa noite, fala o essencial e pronto, mas não guarde nada de ruim. Cortou, pronto. Cada caso é um caso e tem coisas que se refaz, né? Quando se há conscientização. Então, a amizade, irmão, a amizade existe. Existe a amizade verdadeira. Eu tenho alguns amigos verdadeiros, tenho amigos. Não é só Jesus, não. Jesus é que é meu amigo. Em primeiro plano está Jesus de Nazaré. É o meu maior amigo, é Jesus de Nazaré. Agora aqui na terra eu tenho ainda uns amigos aqui, uns amigos acolá. E por todo o campo, repito, eu digo, faça amizade verdadeira com o seu pastor. E o pastor também vai fazer amizade verdadeira com os crentes.
Irmãos, nunca crie uma amizade falsa com o pastor. Nunca crie, irmãos. É um conselho que eu dou. Sou um cara novo. Cara não, está repreendido. Né? Sou um camarada novo. Mas, meia idade, 50 anos, né? Mas é um parecer que eu dou, irmãos. Um parecer que eu dou. Certo? Que a gente crie amizade, desenvolva amizade com o pastor da igreja, e que seja uma amizade verdadeira com o pastor. Uma amizade verdadeira. O pastor falha, irmão. Olha, vamos tirar da cabeça. Tem crente ainda que tem isso no seu quem. Tem crente que pensa que pastor não falha, que pastor não erra. Pastor falha, pastor erra. Pastor não é, irmão, perfeito não. Perfeito só o sumo pastor, que é Jesus. Mas os outros pastores baixinhos, todos eles falham. Todos eles erram. Da mesma forma que você. Você também falha, você também erra. E a gente, irmão, tem que ir convivendo. Falhou, está certo, vamos relevar. Agora ficar todo dia errando, falhando, não, de jeito nenhum. Tente compreender seu pastor. Seu pastor é tão humano quanto você o é. E às vezes o que o povo quer, irmão, pastor não me compreende, pastor não me entende. Agora, será que você dá para parar um pouquinho, pelo amor de Deus? Dá para parar, para tentar compreender o pastor também? Irmão, olha as cabeças de ovelha que tem para o pastor compreender. É muita cabeça de ovelha, irmão. E diz o ditado que cada cabeça é um mundo. Valeu, meu Jesus Cristo de Nazaré. E o pastor não é Deus, só Deus que para entender tudo e compreender. E o pastor tem que compreender as cabeças, umas pequenas, umas médias e outras cabeças grandonas. E o pastor tem que compreender. Agora, às vezes, os amigos não querem compreender o pastor, que é só um, mas não querem compreender o pastor. Então tentem compreender o pastor, seja ele novo, seja ele de idade média como a minha, seja ele já um ancião, tentem compreender o pastor, irmão, seja ele quem for. E da mesma forma uns com os outros. Mas que a gente aprenda, irmão, ou reaprenda a criar laços de amizade verdadeiro. E Provérbios é rico, eu não vou me deter mais não, meu Jesus Cristo. Vamos ver um outro pãozinho que tem aqui em Provérbios, que é pão farto. Provérbios 11, 14. Vou correr para terminar essa terceira característica do maná aplicado à palavra. Eu tenho ali 12 minutinhos, chega. 11, 14 de Provérbios. 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, há segurança. Na multidão de conselheiros, há segurança. Olha um pãozinho aqui, irmão. Conselho. Aqui estão os conselheiros. Mas os conselheiros, logicamente, eles aconselham a alguém. Então veja só, um pãozinho chamado conselho. Então veja, irmão, que quando lemos Provérbios, e a gente vai, deixa eu ver aqui a questão sobre conselho. Você vai ver o que Provérbios fala sobre o conselho. Então que a gente leia o livro de Provérbios e veja os pãezinhos variados que tem nele. Outro, Provérbios 17. Provérbios 12, 17. Vamos ver outro pãozinho que tem aqui, neste pão farto que é Provérbios. 12, 17. Diz aqui, ó, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Olhe, testemunha falsa. Vasculhe Provérbios e veja o que é que esse pãozinho chamado falsa testemunha tem a nos ensinar aqui em Provérbios. Provérbios 4, 24. Provérbios 4, 24. Eu só estou dando só pinceladas, irmãos, para a gente ver o quão rico é o pão de Provérbios para ofertar a nós. Provérbios 4, 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca
e alonga de ti a perversidade dos lábios. Perversidade dos lábios, ou tortuosidade da boca, irmão, tem a ver com maledicência. E o que é maledicência? Falar mal de outrem. É falar mal. Não, hoje aqui, a minha boca, a minha língua está afiada para falar mal, Hoje eu vou descer, vou falar mal mesmo de fulano, de beltrano, de ciclano. Então é um pãozinho, irmão, que tem em Provérbios, que a gente come só para aprender, viu? E ter cuidado para não falar mal de ninguém. Vamos para Tito e terminar aqui, irmãos. Tito, Novo Testamento. Vamos ver aqui um pãozinho. Ou alguns pãezinhos que tem aqui em Tito. E aqui a gente termina, e semana que vem, se Jesus não vier, a gente vai e adentra na quarta característica do maná aplicado à palavra de Deus. Tito, irmãos, Tito tem 3 capítulos. 3 capítulos. Um livro rico de pãezinhos variados para a gente se alimentar. Mas aqui, ó, o que nós vamos encontrar em Tito? Nós vamos encontrar sobre presbítero. A gente vai encontrar aqui material sobre presbítero. Capítulo 1, versículo 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai ver aqui apontamentos para os presbíteros da igreja, né? Então, já está aqui um pãozinho farto de material para nós que somos presbíteros. E quem não é presbítero, coma. Porque se um dia tiver chamada, olha, a bocada é grande aqui, viu? Não pode ser soberbo, um presbítero. Não pode ser iracundo. Já pensou um presbítero, irmão, com ira do seu pastor? Já pensou um presbítero iracundo? Não suporto ver a cara do pastor, não. Então, para que você é... Olha, irmão, presbítero, ele é para ser um morão. O presbítero é para ficar entre o povo e o pastor. Ele é como uma mola de um carro. A questão do impacto, quando passa de um quebra-mola ou em algum lugar, o presbítero ele é aquela mola que está ali para dar uma aliviada. Presbítero não é para ficar infernizando a cabeça dos crentes contra o pastor. Nós só temos um presbítero aqui, né? Eu não estou dizendo que ele está fazendo isso, não. A doutrina aqui é para a gente, todos nós, porque mesmo sendo eu pastor, eu também sou presbítero. Então a doutrina aqui é para todos nós. Então vejam, o presbítero, ele de repente, ó, alguém jogou um barro aqui, pastor Manuel Francisco, de saudosa memória, deu esse exemplo de Viçosa. Alguém jogou um bolo de barro na parede, caiu, ficou a mancha lá, mas o presbítero faz o quê? Ele vem com um paninho para limpar, tirar aquela mancha, para aplacar situações. Um presbítero, ele tem que ter um balde com água, para quando houver algumas situações na igreja, algum crente com cabeça quente, querendo esganar o coitado do pastor, do bichinho de Jacó, ele com um balde de água, que é conselho pegar e jogar na cabeça, figuradamente falando, daquela pessoa, ou pessoas para... Não é assim não. Não é assim que procede, não. Não, mas você devia... Não, espera aí, baixa a mola. Vamos com cuidado. E outra, irmãos, vocês têm um presbítero, só temos um, repita aqui. Vocês precisam continuar honrando e respeitando o presbítero da igreja, o presbítero da igreja. A gente precisa aprender e respeitar, honrar presbítero da igreja, irmão. Eu passei em um campo onde tinha presbíteros, e ali tinha um presbítero onde a família não honrava e nem respeitava ele como presbítero da igreja. Como é que pode, irmãos? Uma família não honrar, irmão, é uma honra na família ter alguém que seja um diácono, um presbítero, né, um auxiliar. É honroso ter na família alguém que galgue cargos assim na casa de Deus, ser um ministro do evangelho, é honroso.
Agora imagine um presbítero no campo onde eu passei dizer: olha, a minha família não me honra, pastor, como presbítero. Isso é vergonhoso, mas isso é triste. E nós precisamos aprender ou reaprender a honrar os presbíteros. Não, ele cresceu comigo, cresceu junto com você, que está no mesmo hospital. Mas aprenda a separar as coisas. Quando eu trabalhei com a Mocidade em Viçosa, já disse a você, eu tinha lá meu sobrinho de saudosa memória, jovem, liderado por mim. Tinha primas lideradas por mim. Mas aqui, ó, cada um no seu devido lugar. Nunca dei lugar para meu sobrinho querer ficar sobre. Não, se vai, procure seu lugar. Você pode ser meu sobrinho, mas na igreja somos irmãos em Cristo. Na igreja acaba o sangue. Na igreja acaba o sangue. Aqui você não é meu irmão, você não é meu tio, você não é minha tia, você não é minha mulher. Aqui na igreja você, de sangue, você não é nada meu. Só espiritualmente aqui você é meu irmão ou minha irmã. Só isso aí. E a gente precisa, irmão, saber o nosso lugar, ficar no nosso lugar. Querer ultrajar um presbítero? Não, procure o seu lugar. A gente precisa procurar o nosso lugar. Não, mas nessa não. Fique no seu lugar. Não coloque o carro na frente dos bois, porque não está correto. Olha, irmão, e eu nunca deixei ninguém montar nas minhas costas. Nunca deixei. Família minha nunca montou. Nunca montou. Decisão que eu tenho que tomar na igreja, eu não deixo ninguém da minha família montar. Não, a decisão é minha. Sou eu que decido. O pastor sou eu. O pastor não é minha esposa, o pastor não são meus filhos. Não é o pastor sou eu. Quem determina sou eu. Sou eu que determino as coisas. Não é ele, não. O pastor é controlado pela esposa. Pode ser outro. Agora esse aqui não. Quando alguém disse para Sheila: eita, irmã Sheila, o pastor aí, hein? Ela disse: ei, meu filho, você está enganado. Não sou dominado, não. Outro pastor pode ser. Agora, esse aqui dominado por esposa, não. De jeito nenhum. Sei o lugar dela. Ela deve saber o lugar dela como esposa de pastor, como crente. Ela tem que procurar o lugar dela também como crente. Porque chegou aqui dentro, ela não é minha esposa. Ela é ovelha. Pronto, e aí acabou e Zé Fininho. Não tem essa boquinha, não. E hoje em dia tem uma gama de gente aí, de esposa de pastor, mandando. O pastor diz: o dia de Natal é tal dia. A mulher diz: não, é tal dia. O Zé Mané mas vai ser tal dia. Ele determina uma coisa, a mulher grita: não sei o que. Mas não, aí esse triste é dominado. O cajado dele é rosa. E aquele rosa cheguei mesmo. É o rosa cheguei, é o dominadão. Aí para mim não dá não. Eita, eu não ia nem entrar nisso, né? Mas entrou. Mas Deus sabe, né, o que a gente precisa. Vamos terminar que é melhor. Está bom demais. Está no seu lugar. Vamos ficar em pé que é melhor. Vamos orar, que já está bom demais. Falta 2 minutos para orar. Pronto, está bom. 2 minutos para orar. O presbítero ora, que o bichinho fica mais lá em cima do que aqui. Ele vai orar, ele vai impetrar a bênção. Hoje ele está fumado. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Eu peço oração pelo irmão Antônio Inácio, lá da congregação, que está ainda hospitalizado. Também pela família lutada, que os irmãos possam orar para Deus confortar nesse momento difícil, né, de separação. Estava bastante doente, mas a separação todo mundo sente. Os irmãos orem também pela família. Fazer uma cirurgia, pastor. Sem desacordado ainda, né? O irmão Antônio Inácio está prestes a fazer uma cirurgia. Ele não está respirando bem pelo aparelho. E vai ser feita uma cirurgia na garganta dele para colocar uma mangueira para que ele possa respirar melhor. Que está sem respiração. Então essa cirurgia está marcada, parece-me que para amanhã. Dependendo das condições dele, tem que acordar um pouco para fazer. Os irmãos orem
para que corra tudo bem em nome de Jesus. Quantos mais precisam de oração? Oramos. Amado e eterno Deus, nós agradecemos, Pai, por esta noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por estarmos aqui nesta noite com alegria. Oh, abençoe sua igreja, que nesta semana está participando da primeira Santa Ceia do ano. Venha, Senhor, nos abençoar, despertar a cada um para chegar no sábado e tomar a Santa Ceia com alegria. Abençoe o irmão Antônio Inácio, entre com providência em sua vida, a família lutada, conforte cada um pela sua misericórdia, abençoando sua igreja, este campo, que possa crescer a cada dia. Ó Pai eterno, nos leve para casa em paz, em nome de Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos para todos sempre, amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem amém. Fale com o seu irmão, dê a paz do Senhor, pelo amor de Deus. Quinta-feira, esperamos vocês aqui.